Olá aos que nos assistem. Hoje nós vamos conversar com o professor doutor William Barbosa Gomes, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em fenomenologia experimental e cognição, mas também em história da psicologia e epistemologia também da psicologia. E hoje o nosso assunto vai ser exatamente sobre esse tema da história e da historiografia da psicologia. Eu sou Raquel, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é o professor Rodolfo Batista, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós somos membros do grupo Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenado pela professora Marina Massimi. Esse projeto se chama Histórias e Memórias da Psicologia no Brasil. Então, essa entrevista faz parte desse projeto, que é realizado, então, pelo grupo Tempo, Memória e Pertencimento. E tem como objetivo narrar, a partir da memória e de trajetórias pessoais de pesquisadores, a constituição do campo de estudos em História da Psicologia no Brasil, considerando discussões e propostas historiográficas. Então, é um prazer conversar com o William, agradecer, a disponibilidade, a gentileza dele em conversar com a gente. E vou passando, então, a palavra para ele. E queria começar perguntando um pouco da sua formação, William? Porque a gente conversando previamente, eu vi que você fez música e psicologia, você teve um professor que era um historiador da música, reconhecido nesse campo, e queria conversar um pouco, começar um pouco daí, fiquei pensando se a história já tinha te encontrado aí na graduação, como é que é isso? É uma grande satisfação estar aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, estar com você, a Raquel, que a gente já se conhece há muitos anos, dos congressos de psicologia, também aqui junto do Rodolfo, essa nova força que chega para a história da psicologia, não é? E fico muito feliz com esse projeto encaminhado pela professora Marina Massimi, abrindo as portas aqui do Instituto para que a gente possa vir, trocar ideias e pensar um pouco em como documentar a história da psicologia no Brasil, a memória e todas essas coisas. Mas, Raquel, realmente, desde o começo da minha história educacional, eu sempre tive uma atração e uma facilidade muito grande com os conteúdos de história. Não é? Então, eu sempre me destacava nas aulas de história, e acontecia uma coisa muito curiosa. Os meus colegas, que eram excelentes em matemática, tinham dificuldade com a história. Então, vê como são as coisas. Então, nós trocávamos. Eu estudava história com eles, vê se pode, e eles me ajudavam com a matemática, não é? E assim nós fomos. Terminando o ciclo de ensino fundamental, ensino médio, me aparece uma oportunidade para lecionar história do Brasil. Então, eu começo na carreira de professor muito cedo, dando aulas de história e de música. E com isso eu tive uma curiosa oportunidade de dar aula para criancinhas desde cedo. Então, eu tenho experiência com a situação de sala de aula desde o curso primário até a pós-graduação. É uma experiência assim, que me enriquece muito e que me deu muito prazer. Não é? Esse lidar com o ensino, lidar com o estudo, lidar com as pessoas, isso é uma coisa muito boa. E aí, quando foi para o curso superior, no curso de psicologia não tinha história. Não tinha história. Não é? Não tinha, a gente tinha, isso foi na Universidade Católica de Pernambuco, nós tínhamos ali, na década de 60, eu era da 5ª ou 6ª turma, a psicologia estava começando com seus cursos de graduação, não é? Nós tínhamos o curso de introdução à psicologia.
via todas as áreas assim, e tal, mas história propriamente não. Né? Mas no curso de música, nós tínhamos três anos, eram 6 semestres de história da música. Porque na música a história é muito importante, porque eles vão estudando os diversos períodos musicais, e dentro desses períodos musicais existem facetas no modo de escrever a música e no modo de interpretar a música. Então, esse estudo de história na carreira do músico é muito importante. Aí tem os períodos, o clássico, o romântico, o moderno. Então, isso e maneiras de tocar esses períodos, não é? O que hoje eu até, conversando com os músicos, eu até questiono, porque a arte precisa de criar impacto e alcançar as pessoas. Você repetindo com exatidão o que se fazia no século XVII, século XVIII, você vai agradar os eruditos, mas você vai perder o povo. Entende? Quando também você tem que chegar neles, né? Chegar nas pessoas. Bom, então eu tive a sorte de ter como professor de História da Música o padre Jaime Diniz. E o pai do padre Jaime Diniz era um musicólogo. Era aquele padre que ia para as sacristias, fazer levantamento de documentos, em princípio, à procura de partituras, porque se sabia que havia tido, no passado pernambucano, no seu período colonial, século XVIII, compositores que eram anteriores aos barrocos mineiros, para você ter uma ideia. E uma das preciosidades que ele encontrou foi o Te Deum do Luiz Álvares Pinto. Um Te Deum belíssimo, hoje é uma peça executada no mundo inteiro, e que eu tive o prazer de cantar com o coro a primeira audição mundial dessa obra descoberta pelo padre Jaime. Então você tinha, ao mesmo tempo, o estudo da história e a pesquisa em história, não é? O que a gente fazia ali? Não tinha esse programa de iniciação científica, não tinha nada disso. Então, você ia ali e ajudava um pouquinho para ver como é que era, muito mais por curiosidade de um jovem estudante. Então, esse envolvimento com a história, ele vem desde os primórdios da minha formação. E por que você fez psicologia e música juntos, em paralelo? Como é que foi essa escolha? Na verdade, todo o meu encaminhamento seria para a música. Porque eu venho de uma família de músicos. O meu avô era um regente de banda de música. Então, ele vem para a cidadezinha onde eu nasci, que é Conceição de Macabu, no estado do Rio de Janeiro. Ele vem para essa cidadezinha de Conceição de Macabu, a convite da comunidade, para fundar uma banda de música. Era naquele tempo que não tinha essa facilidade de acesso à música que a gente tem hoje. Você teria que ou aprender um instrumento musical, o rádio estava chegando, quer dizer, e na cidadezinha chegava com um certo ruído, não é? Então, o grande momento das cidadezinhas era o domingo à noite, e você tinha a retreta da banda de música. Então, esse meu avô fundou a banda de música, 7 de setembro, lá de Conceição de Macabu, e todos os filhos foram instrumentistas, inclusive o meu pai, e inclusive um tio meu que depois seguiu também a carreira de mestre de bandas de música, não é? Então essa foi a minha orientação para a música. E depois o meu pai ele era um pastor evangélico, e a música sempre foi muito importante na igreja reformada, não é? A partir de Lutero, que, por conta de entender a importância da música, ele foi quem desenvolveu essa ideia da harmonia do canto coral, a harmonia assim, vertical, quer dizer, você canta ali junto, em vez do contraponto antigo, que era o que se cantava. Mas aí dizia, no contraponto, cada um canta uma voz e uma letra, as pessoas perdem a mensagem da música, a mensagem da letra, né? Então tem essa. Então a música ficou sendo muito importante, e por esse encaminhamento musical eu fui para o curso de música, né? Mas tinha um outro detalhe que me chamava a atenção, é que você tinha que trabalhar com as pessoas. Você tinha que ter um cuidado com relações interpessoais. E foi
a comunicação com as pessoas, as relações interpessoais, o trabalho com grupos, que me levou à psicologia. Então, eu conseguia fazer naquela época música durante o dia. À noite, terminava todas as atividades de música, pegava a minha sacolinha e ia para o curso de psicologia, que era noturno. Foi assim que os dois cursos caminharam juntos. E terminei os dois, há uns 5 anos cada um, terminei ao mesmo tempo. E quando você termina o curso, pelo que eu entendi, você já começou a dar aula, né? Eu começo a dar aula. Quando eu termino o que a gente chamava naquela época de segundo grau, hoje é ensino médio, né? Ali eu já comecei e foi dando aulas que eu me mantive financeiramente. Eu fazia 2 faculdades, dava aula, e eu ainda era pianista numa escola de dança. E com isso eu consegui me manter e pagar. Naquele tempo, você vê, consegui pagar, porque o curso de música era na Universidade Federal, e não tinha curso de psicologia na Universidade Federal ainda. O curso de psicologia era na Universidade Católica, que era uma universidade jesuíta, lá em Pernambuco, lá no Recife, na Rua do Príncipe. Era uma faculdade jesuíta. E, então, é um dos primeiros cursos de psicologia no Brasil. Ali naquela época não chegava a 10 cursos de psicologia no Brasil. Não é? Então, foi assim que eu consegui ter essa grande oportunidade de levar os 2 cursos e viver num centro efervescente do ponto de vista cultural, que era o Recife. E aí você começa, logo depois da universidade, pelo que eu entendi, você já começou também a dar aula de história da psicologia, você começou a dar aula de psicologia, não? Quando eu termino o curso de graduação em psicologia e o de música, eu tive 2 propostas de trabalho. Uma proposta para continuar na música, num conservatório na cidade de Aracaju, Sergipe, e o outro para ser psicólogo, num programa de serviços de psicotécnico em São Paulo. Então, quando eu comparo a situação financeira que eu receberia como professor de música num estado pequeno como Sergipe e de psicólogo num estado grande e poderoso como São Paulo, eu não tive dúvida. Eu vim para São Paulo ser psicólogo profissional. Não é? Então, eu morei aqui no estado de São Paulo durante 6 anos. Eu começo como professor, não, começo como psicólogo, com psicotécnicos, e o psicotécnico estava surgido em São Paulo, era uma área muito rica financeiramente, se ganhava muito dinheiro com essas clínicas de psicotécnico, esses serviços de psicotécnico, mas eu estou ali acompanhando as notícias e vejo que lá em Bauru, onde eu estava, com os psicotécnicos, surge um concurso para ser professor de psicologia, de um curso de graduação de uma fundação municipal, que hoje é um campus da Unesp. Estava chegando no 5º ano e precisava de um professor de dinâmica de grupo e de psicologia industrial. E eu fui lá fazer o concurso. E eu dei muita sorte nesse concurso, porque um dos professores ali da instituição que estava na banca era um grande apreciador de música. Então, quando ele viu o meu currículo, que tinha também música, ele ficou encantado. Não, você vai vir ser professor aqui e ainda vai organizar o coro da instituição. Então, me coube organizar o coro da instituição, não é? Então, eu fui para esse curso de graduação. Foi uma oportunidade que hoje avalio como maravilhosa, porque eu conheci professores muito bons. Um deles é o professor Geraldo José de Paiva, que é professor aqui da USP. Conhece o professor Geraldo, né? Professor aqui da USP, também professor emérito a essa altura. E vários dos professores que iam lá dar aula eram estudantes do pós-graduação de psicologia. Então, foi assim um convívio muito, muito rico, mas não tinha história da psicologia. Naquela época não era uma exigência, nem era assim alguma coisa que os organizadores dos cursos
pensavam em colocar no currículo, né? E eu nem sei se a gente, naquele momento, estava preparado para entrar nesse tema da história da psicologia. Então, foi aí. Mas por que você acha que talvez não estivesse preparado para entrar nessa discussão? Nós estávamos praticamente na metade do século, né? Essa consciência de história, ela vai surgindo aos poucos. Ela vai surgindo com a idade. Com a idade. Quer dizer, hoje é muito mais premente. Porque a história da psicologia, isso é muito importante. Ela tem que ser dada, não só simplesmente como memória, olha o que foi, olha o que aconteceu, mas num campo como a psicologia, a história tem um papel fundamental, eu diria mais ainda, um papel central, porque ela é a base para você entender a concepção teórica da psicologia. Entende? Não é uma disciplina qualquer. E aí eu diria que tem que ter muito cuidado com os livros que aparecem de história da psicologia, porque não é só uma curiosidade sobre a vida de A ou B, e essa gente de história gosta muito das histórias engraçadinhas, né? Entende? Veja só e tal. Não. É uma disciplina profundamente teórica. Existe uma lógica que vem se encadeando aí desde os primórdios, desde antes dos gregos. Vem das primeiras civilizações. Porque nas primeiras civilizações já estavam lá as manifestações psicológicas. E se você se atenta para essas manifestações psicológicas e como elas vão ocorrendo na história, você tem outro entendimento do que é psicologia. Você entende essa grande pulverização teórica, não é? Que é lamentável. Na verdade, você precisaria trabalhar, é claro, em diferentes aspectos, mas reconhecer, que é o grande problema, reconhecer a factualidade ontológica. E isso não se conhece. Isso é o grande ponto que fracassa as teorias da psicologia e os cursos de formação. Porque eles entram por uma teoria, entrou por uma perspectiva. Já perdeu a visão de conjunto. Essa visão de conjunto está na história. Interessante, William, porque eu me lembro que quando vocês começaram o GT de História da Psicologia da ANPEP, aquele grupo que era, né, você, Regina Campos, Marina Massimi, Maria do Carmo, Mitsuko Antunes, a Nádia, depois chegou a Ana Jacó. Essa era uma luta desse grupo, não era? Quer dizer, que houvesse disciplinas de história da psicologia nos cursos e que essas disciplinas tivessem uma dimensão historiográfica. Não é isso? Isso, não é? Então o que acontecia? Naquela altura, quer dizer, naquela altura que eu estou no curso eu entro no curso na faculdade, na segunda metade dos anos 60, começo a lecionar na primeira metade dos anos 70, né? Já tinha escrito a Anita Cabral sobre história da psicologia, e já tinha escrito aquele professor da Escola Nova, o Lourenço Filho. Já tinha escrito belíssimos artigos sobre a história da psicologia. Mas isso não era. E também não tinha, naquele tempo, essa ideia de estar recorrendo à literatura, às revistas e tal, para levar para as aulas. Olha, foi um começo muito duro, sabe? Muito duro, porque você não dispunha dessa facilidade que tem hoje de acesso à literatura. Você tinha bibliotecas muito pobrezinhas, não tinha acesso a essa literatura. Essa é a verdade. Olhando tua trajetória, né, William, tanto na formação de pós-graduação quanto pelas instituições que você foi passando, né, a impressão que me causa é que essa preocupação sua pela história ela vai se fazendo em paralelo a teu interesse pela fenomenologia. A fenomenologia ela surge na graduação por conta de que o programa, naquela época, na Católica de Pernambuco, era um programa inteiramente humanista. Tinha alguma coisa assim, alguma noção de psicanálise, mas o que se passava naquele momento era que a psicanálise era uma teoria em declínio e o humanismo chegava como uma terceira força. Né? E dentro desse conjunto de autores humanistas, quem se destacava era o Carl Rogers. E o Carl Rogers, ele
tinha essa preocupação fenomenológica. Uma preocupação que começa com uma fenomenologia observacional americana, e depois é que vai, pela influência de Eugene Gendlin, vai se tornar uma fenomenologia que vinha da Europa. Né? Entende? Então, a fenomenologia ela já te prepara para o estudo da história. Porque, aliás, a fenomenologia é outro tipo de ensino básico, porque te prepara para fazer entrevistas, te prepara para ouvir, te prepara para desenvolver empatia, não é? E, acima de tudo, para suspender, na medida do possível, os seus próprios preconceitos. Entende? Então, é um estudo muito fenomenal. O que eu lamento é que, entre nós, a fenomenologia cai, muitas vezes, como uma doutrina. Como uma doutrina, e muito pesadamente existencial, não é? E isso, de alguma forma, contraria essa visão inicial, que é até muito anterior a Russell, o que foi o Edmund Husserl, que foi a grande referência da fenomenologia. Né? Muito mais assim, como você ter absolutamente certeza que, quando você pesquisa, você está afastando todos os obstáculos no caminho da verdade, mesmo que essa verdade seja provisória. E como que você chega na pesquisa em história da psicologia? Então, quando eu estou em Bauru, né? Estou em Bauru fazendo lá dinâmica de grupo, psicologia organizacional. Aí depois eu começo a dar aconselhamento psicológico, onde eu começo a dar royalties, porque se o curso de Pernambuco era inteiramente humanista, o curso de Bauru seria inteiramente comportamental. Então, estavam lá os alunos da nossa querida, saudosa professora Carolina Bori, né? O nome daquele outro professor? Do Keller, toda aquela influência lá, né, dos primeiros professores aqui de psicologia experimental, eram alunos desses professores. Então, era um curso inteiramente comportamental. O primeiro contraponto foi eu, que chego com essas ideias do Carl Rogers, lá no curso de Bauru. E acontece coisas assim muito curiosas. Uma vez eu estava lá, era uma instituição municipal, a gente já tinha carreira docente, eu já era um professor de tempo integral e todas essas coisas, né? Já fazia pós-graduação, eu ia para uma pós-graduação que estava se iniciando, um mestrado, lá na PUC de Campinas, porque ali estava o Miguel de la Puente, que era uma das grandes autoridades historiadores da abordagem centrada no cliente, como se dizia. Né? Entende? Eu estava lá, e aí um dia, olha, William, tem uns americanos aí querendo conversar com os professores, vamos lá. Esses americanos chegaram lá em Bauru, eles eram professores da Southern Illinois University e estavam querendo um intercâmbio com Bauru para trazer para o Brasil toda essa ideia e esse atendimento às pessoas com necessidades especiais. E queriam levar 3 professores para Southern Illinois. Aí o corpo docente me indicou, não, vai o William e mais outras 2 colegas também foram convidadas, nós fomos, os 3. E lá eu realmente faço esse curso de rehabilitation, como eles diziam, rehabilitation counseling, rehabilitation administration, mas eu consegui me transferir para o departamento de filosofia da comunicação. E lá que eu aprofundo na coisa da pesquisa em fenomenologia associada à semiótica, onde você tem, então, 2 associações muito interessantes. Você tem uma associação extremamente descritiva e outra extremamente lógica, que é a semiótica, não é? E eu consegui compor uma situação que o meu doutorado ele foi um doutorado interdisciplinar,
porque eu tinha aula na educação, eu tinha aula na psicologia e eu tinha aula na filosofia da comunicação. Eu até fiquei muito preocupado com esse meu arranjo, porque depois aonde que eu vou lecionar, não é? Mas, felizmente, a minha tese se manteve fiel à tese de doutorado, se mantém fiel à psicologia e à psicoterapia, né? Exatamente sobre esses temas, numa base semiótica fenomenológica, né? Então, eu vou aos Estados Unidos e, quando eu volto, eu vou para Bauru. Bauru não, vou para Porto Alegre. Quer dizer, eu estava em Bauru, fui para os Estados Unidos e vou para Porto Alegre, tá? Para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é nessa instituição que eu tive a oportunidade de ir para a história da psicologia, pela primeira vez, eu não tinha ido antes, não é? Porque eu achava uma necessidade muito grande. Porque se Pernambuco era humanista, Bauru era comportamental, a psicologia da Federal do Rio Grande do Sul era psicanalítico. Vê que coisa curiosa, né? Entende? Então aí eu falei, não, a gente tem que ver isso. E logo depois eu entro, logo depois eu viro chefe do departamento e eu me indico para dar a história da psicologia. Então eu me indico. Aí já tinha disciplina História da Psicologia no currículo? Lá já tinha a disciplina de História da Psicologia. Então foi lá que você começa a dar aula de História da Psicologia? Lá que eu começo a dar aula de História da Psicologia. E, bom, mas eu estou chegando no Rio Grande do Sul, o que eu sei sobre a história da psicologia? Aí começou aquela pergunta, como é que a psicologia chegou aqui? Que a chegada da psicologia no Brasil foi muito complicada. Complicada e como era um espaço que estava surgindo, esse espaço foi apropriado por gente vindo das mais diferentes áreas. Quer dizer, foram pouquíssimos os casos aqui no Brasil de alguém que saiu para estudar onde já a psicologia estava estabelecida, né? Com um orientador que já vinha dessa geração dos novos psicólogos da psicologia científica, né? E vinham com essa visão de pós-graduação, onde você vai formar um estudante que vai continuar com aquela linha de pesquisa, certamente, pode ser que não, mas e pode acontecer. E isso aqui no Brasil foram muito poucos os que estavam chegando. E nem sempre os que chegavam se interessavam em psicologia. Por exemplo, o caso do Isaías Alves, de Bahia. Quem foi o orientador dele? O Thorndike. E o Thorndike com uma outra faceta que a gente não tem nos livros de história da psicologia. A faceta do Thorndike como um psicometrista. Nós temos a faceta dele como alguém que trabalhava com psicologia experimental. Entende? Não, ele trabalhava com psicologia experimental, foi uma pesquisa tão fértil que gerou a lei do efeito. A lei do efeito vem ali, com Thorndike, que depois vai ser o behaviorismo do Skinner. Não é? Então, o Isaías Alves. Mas o Isaías Alves, que já tinha esse gosto pela psicometria, ele volta para a Bahia, mas continua na educação. Nunca foi para a psicologia. Entende? Agora, aqui, na USP, as coisas sempre foram diferentes. Já começa com a própria origem da universidade. Vieram professores, efetivamente, formados para ser professores. Vieram da França. Né? Mas na psicologia, quem foi que puxou muito pela psicologia aqui? A professora Anita Cabral, que foi orientada do Max Weber. O Max, aquele da Gestalt, Max Wertheim. Max Wertheim, não é? Foi orientada de mestrado dele. Então, ela já veio com essa visão, já veio com a visão de profissão de psicologia, né? E vai ter um papel preponderante, é ela que faz o projeto aqui para a USP, de criar o curso de psicologia, contando com a oposição do povo da educação.
É muito curioso isso. Então, isso faltava. Eu queria saber lá em Rio Grande do Sul como chegou a psicologia. Então, isso que me leva à pesquisa histórica, que a gente efetivamente fez essa pesquisa, levantando com a nossa querida Cristina Lullier, levantando etapa por etapa da história da psicologia no Rio Grande do Sul. Desde os primeiros professores de psicologia do curso de graduação em filosofia, que lá vai surgir no começo da década de 1940, até quando quando vem um professor, o Belezekli, que vem da Argentina, mas ele era europeu, tinha uma formação mais geral, assim, não era uma formação direta em psicologia, ali pela psicologia experimental, não, ele já vinha, ele era um jornalista, né, e com um conhecimento geral muito grande, se interessou pela psicanálise, mas se tornou um crítico da psicanálise e vai para a Argentina, e então ele é convidado pela PUC do Rio Grande do Sul para, em 1953, dar um curso de psicologia. E, no final desse curso de psicologia, a PUC decide fundar um Instituto de Psicologia. A PUC do Rio Grande do Sul. E aí tua trajetória lá na Federal do Rio Grande do Sul foi praticamente toda, então, na história da psicologia. Lá a minha trajetória lá foi como professor de História da Psicologia. Praticamente isso, era isso que eu dava, porque logo depois nós organizamos o programa de pós-graduação, e aí eu comecei a dar na pós-graduação pesquisa qualitativa e epistemologia. Sim. Quando, considerando isso que você já contou um pouco da tua trajetória, quando a gente vê o material que você disponibilizou na internet, da organização das tuas aulas, que a gente consegue encontrar, fica muito evidente também a discussão e o interesse pela discussão epistemológica da psicologia. Queria te ouvir um pouco se isso era algo que era próprio da ementa do curso, porque é muito comum, às vezes, a gente ver nos cursos a disciplina de História ser uma disciplina de História e Epistemologia, ou se era interesse seu, assim, porque quando a gente compara, quando a gente vê o modo como é ensinado a História da Psicologia, a gente vê que tem um jeito seu ali, uma característica sua naquelas aulas. Como é que é isso? Então, essa característica vem da filosofia. Vem da filosofia. Eu tive plena liberdade de refazer a ementa e o programa. Isso lá na URGS a gente desfrutava, e ainda hoje desfruta de muita liberdade acadêmica. É uma universidade muito aberta, que viabiliza muitos recursos e tempo para você poder estudar, não é? Então, muito bem anotado, porque isso falta, vem de uma estrutura filosófica, que o conhecimento se organiza em 4 eixos, que são 4 grandes dimensões da filosofia. Então, você tem a ontologia, a epistemologia, a lógica e a axiologia. Então, e isso é muito importante para a psicologia em muitos aspectos, por conta de que você precisa saber o que você estuda. Então, aí você vai ver que essa disputa, a gente, vez ou outra, escuta qual é o objeto da psicologia. Essa pergunta é resultado da mais profunda ignorância. A psicologia tem que ter um objeto. Não só um, tem vários. Mas que são orgânicos, são hierarquicamente relacionados. Então, você tem o objeto. Epistemologia, como é que você vai, o que você vai propor para estudar isso? Qual é a lógica do que você propõe? E as implicações éticas. Lembrando que a psicologia ela foi muito claramente definida por Kant como um estudo moral. A psicologia é uma ciência da moral. Isso é muito engraçado, mas quando você fala em transtornos psicológicos, o que você está falando é de uma falha moral. Seja de quem está sofrendo o transtorno, dependendo do tipo de transtorno, ele vai causar problemas comportamentais para a família, para onde ele trabalha, e também, se ele sofre,
Um silêncio continua sendo uma falha moral que a família, os mais próximos, vão se preocupar. Então aí é que eu organizo todo esse raciocínio sobre história que realmente é muito único. Eu não vejo as pessoas com essa preocupação. Eu peguei um livro de psicologia conceitual e, de repente, eu vou vendo o livro e falta filósofos importantes naquele livro ali. Né? Entende? Que foram fundamentais. Se não foi fundamental para a psicologia experimental, foi para outros campos, como até a própria psicanálise. Entende? Então, aí eu fazia uma diferença sobre a epistemologia. Eu sempre insisto muito, eu trago um outro termo, que é a gnoseologia, mas a gnoseologia, para nós, da psicologia, ele tem um especial interesse, porque ele trata do seu conhecimento como pessoa. Como é que você desenvolve o seu conhecimento? Como é que esse conhecimento é possível para você? Por que o nosso conhecimento é muito, muito mais amplo do que o conhecimento dos outros animais? O que nós temos de diferenciado? Não é? Evidentemente, é o nosso equipamento ontológico, não é? Mas você tem a gnoseologia. E o que é a epistemologia, então? Epistemologia é a ciência, é a filosofia da ciência. Isso é a epistemologia. E o que aconteceu no Brasil? Por conta de instabilidades políticas e uma crítica muito, muito forte das ciências humanas, a epistemologia passou a ser assim, alguma coisa que a gente se agarrava para saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Mas começaram a colocar cursos de epistemologia nas faculdades de psicologia e tal, mas não se mostrou frutífero. Não se mostrou frutífero. Porque, na verdade, a epistemologia, do jeito que a gente tem que ver, é metodologia científica. Né? E gnoseologia é essa parte de como o conhecimento se desenvolve. William, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu achei numa entrevista sua de 2012, que você deu para a RIPEP, você fala que... Não, peraí, essa aqui. Você fala que você disse que, apesar de... Falar um pouquinho da Ampep agora. Que apesar de você estar em outro GT, você não resistiu à energia e vitalidade daquele grupo, que era o grupo de História da Psicologia. E acabou colaborando na primeira publicação do grupo. Queria que você contasse um pouquinho esse seu encontro com esse grupo, né, que formou depois o grupo de História da Psicologia da Ampep. Assim, como é que foi para você? Né? Como é que você vê esse momento, esse grupo, a sua atração por essas pessoas? Como é que foi isso? Então, eu estou envolvido com a Ampep desde 1988. A Ampep surge em 1983. Ela engatinhou de 83 a 88, tentando ali, mesmo assim, auxiliar programas, departamentos de psicologia interessados em criar programas de pós-graduação, ou mesmo programas de pós-graduação, para entender as finalidades da pós-graduação, como incrementar a pós-graduação, como tornar a pós-graduação mais produtiva, essas coisas assim. Isso eles vinham fazendo. Até que tiveram essa ideia de reunir 3 representantes dos cursos de pós-graduação existentes em 1988. Então, nós nos reunimos. E qual era a ideia? Não havia, assim, um compartilhamento, até um conhecimento entre os pesquisadores. Que pesquisa você faz? Vamos trabalhar juntos? Não tinha muito isso, não é? Então, a Ampep veio para isso. Quando foi esse primeiro encontro, foi um encontro que nós tínhamos uns 40, não chegava a 60. Acho que eram umas 40 pessoas que estavam ali, e todos apresentaram trabalhos, e todos ouviram o trabalho do outro. Isso é uma coisa muito, muito, muito interessante, porque, em geral, não é assim. Em geral, você vai lá fazendo seu trabalho, talvez veja o trabalho de um amigo ou outro, mas não fica assim, realmente sentado numa sala como essa, ouvindo o trabalho de todo mundo e fazendo perguntas depois. Então, foi muito bom, e esses trabalhos estão publicados nesse primeiro caderninho da Ampep. Não é? No ano seguinte, começam os grupos.
para viabilizar o intercâmbio, e eu fico no grupo dos humanistas, até o evento de Teresópolis. Lá, eu conversei muito com a Regina, a professora Regina Campos, lá de Minas Gerais, da UFMG, e ela falou, não, William, vamos trabalhar conosco, você já vai escrever um capítulo para o livro que a gente está organizando. E foi o convite. No ano seguinte, eu já voltei para o grupo da História e me identifiquei com esse grupo fortemente. Fui um coordenador do grupo muito ranzinza, porque eu sou muito sistemático, todo mundo tinha que apresentar o seu trabalho, tinha tempo para cada um falar, e tempo de perguntas. As pessoas ficavam assim, mas a coisa era muito pontual, mas foi muito, muito bom e muito frutífero esse período. E fez história, porque até hoje é assim. A gente segue o ritmo, não é? Não, porque no começo era muito tranquilo. Eu falei, não, mas tem que ter um ritmo. E fiz isso, e depois o grupo continuou assim, que bom, que bom. Né? E foi um grupo muito bom, parcerias incríveis ali. Era muito forte o grupo da Bahia com a Nádia, o grupo de Minas com a Regina, o grupo de Ribeirão Preto com a Massime, o grupo de São Paulo com a Maria do Carmo e a Mimi, e mais uma outra orientanda da Maria do Carmo, que escreveu um belíssimo artigo sobre a regulamentação da profissão de psicólogo. Todescan, né? Todescan. Chegou a conhecer? Não, só no dela. Pois aquele texto é primoroso. Sim. Não é? Entende? Então, mas aí o grupo floresceu de tal modo que as pessoas queriam passar nesse grupo. Então, a gente recebia muitos visitantes, como o professor Arno Engelmann. Foi lá trabalhar. O professor Lino Bueno foi lá ficar com a gente. Né? Então, você tinha, assim, esses visitantes. E nós temos fotografias desses grupos. E o professor Broseck, como é que você vê assim? Você chegou a conviver com ele? Não, assim, eu estava lá. Ele estava lá na Ampep de Florianópolis, uma pessoa muito querida, muito sociável, que gostava de à noite pegar um violão e começar a cantar. Você não estava lá naquele grupo, naquele ano? E não tinha chegado ainda, né? Então, e ele deu muita força, tanto para Marina quanto para Regina. E era uma figura notável na história da psicologia. E ele fazia uma diferença cruel, a diferença entre os livros didáticos e os livros de história propriamente. Né? Livros didáticos tem uns muitos, mas história propriamente, a gente ainda tem poucos, ele dizia. Né? E foi um personagem muito importante para se deslanchar da história da psicologia no Brasil. E como é que você vê assim, o papel desse GT, desse grupo, no desenvolvimento da história da psicologia, da historiografia da psicologia no Brasil? Olha, esse grupo, propriamente de história, esse grupo foi muito importante, porque ele saiu incentivando pesquisadores ou professores que estavam se preparando para ser pesquisadores nos vários estados a prestarem atenção à história da psicologia do seu próprio estado. Então, você recebia pessoas assim, que a história do Maranhão, a história do Ceará, então você tinha esse tipo de preocupação. Eu acho que isso continua, né? Isso foi um movimento muito forte e que perdura. E aí vem o efeito Ampep. Nesse sentido, a Ampep cumpriu a sua finalidade. Esses grupos de trabalho foram se organizando como sociedades, várias. Desenvolvimento, avaliação psicológica, psicologia do esporte. Né? As pessoas iam crescendo. De repente, tinha um grupo que tinha 50 pessoas, aí tinha que dividir, fazer 3 grupos. Né? Então, isso foi muito importante. Então, esse grupo ele fortaleceu a pesquisa histórica, organizou publicações em história, quer dizer, apareceu revista sobre história, que é a revista Memorando, que faz um papel importantíssimo. Vocês dois já foram editores, você é o editor atual, né? O professor Rodolfo. É uma revista importantíssima,
ela está tomando nova vida. Eu estava muito preocupado, porque ela não sei se ela perdeu a indexação, mas de repente recuperou tudo. Tem o DOI, quer dizer, está uma revista inteiríssima, não é? E muito boa. Muito boa, eu vejo ali artigos. Agora surgiu uma outra, que também tem uma abertura para a história, que são os cadernos de psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia. Que você pode escrever até 40 páginas, o que é muito bom para a narrativa histórica, né? Então, essas sociedades foram muito importantes, não só para a história, quer dizer, como para as outras áreas, a incentivarem o trabalho da pesquisa e a apresentação dos resultados. O que eu acho é que os anais das reuniões da ANPEP, principalmente desse último, que eu precisei de recorrer, não estão conseguindo espelhar, como eu esperava, o avanço da ciência em psicologia. Eles mais estão preocupados ali em dizer, olha, nós estamos aqui nos reunindo para conhecer o trabalho um dos outros e tal, mas o que avançou? O que se descobriu desses 2 anos aqui? Qual foi a inovação? Nem digo inovação tecnológica, mas o que trouxe? De novo, está faltando essa atenção assim, nesses relatórios que se mandam, ou nas propostas de grupo, ser mais efetivo com relação à ciência em si, não à organização da ciência. O que você vê desse, né, pensando que você fez a graduação lá nos anos 60, né, início dos 70, e aí você fala da ANPEP hoje, assim, né? O que você conta, né? Que retrospecto você faz dessa trajetória de quase 50 anos? Então, quando eu estava terminando o primeiro ano de psicologia, eu vim visitar São Paulo e Rio de Janeiro. E a minha visita era conversar com a PUC do Rio e a USP. Tentei também conversar com a Federal do Rio, cheguei a ir lá e conversei com alguns, e também fui ao Sete Sapienza, que naquela época tinha um curso de psicologia. Na PUC eu não consegui conversar com ninguém, mas aqui eu fui recebido pelo César Hades, não me esqueço nunca disso. Fui recebido pelo César Hades no laboratório que eles tinham ainda em Pinheiros, não é? E foi uma conversa muito boa. Ele me levou a apresentar a professora Carolina, já naquela época, né? Eu estava terminando o primeiro ano e indo para o segundo, né? E o que eu vejo nessa trajetória é que a psicologia cresceu muito, 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 e muito rapidamente. Mas, ao mesmo tempo que esse crescimento aconteceu, você tem a pós-graduação crescendo. Né? E a pós-graduação aqui no Brasil, ela vai ganhar corpo na década de 80. Você tinha cursos de pós-graduação nas áreas duras, nas ciências naturais. Você tinha curso de pós-graduação vindo da década de 50, década de 60, né? E antes disso eles já tinham trabalhos assim de defesa de tese, e também tinha nas ciências humanas. Mas essa concepção de pós-graduação que nós temos hoje vem dos anos 80. E que é justamente a década que tem esse crescimento da pós-graduação em psicologia. A primeira pós-graduação em psicologia, ela vem de 1966 na PUC do Rio. Depois tem uma leva que vai acontecer em 1970, com os cursos aqui de São Paulo, e em 1972 cresce um pouco mais, mas aí a grande transformação vai ser na década de 80, que já tem 3 cursos que estão surgindo com muita força. O de Brasília, o da Federal de Pernambuco e o da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, essa pós-graduação, ela trouxe uma nova visão da psicologia, uma nova visão do ensino de psicologia, uma nova compreensão do que é ciência, como levar pesquisa para a graduação. Quer dizer, foi um bem enorme, enorme. Nos colocou hoje numa situação de muita igualdade com a psicologia dos outros países. Quando a gente vai a congressos, a gente se sente como igual, entende? Então, houve, sim, um desenvolvimento muito, muito bom da psicologia, e nós temos hoje grandes centros de pós-graduação e de produção de ciência na psicologia. E uma literatura fantástica, um número de revistas enorme. Então, nós estamos muito bem nesse sentido. William, e para a gente ir finalizando, né? Eu queria te perguntar, assim, nesses anos também
seu de pesquisa em história da psicologia, o que para você ficou de significativo? O que você pensa que você construiu de mais significativo assim, nesse campo? Olha, são dois aspectos. Primeiro o meu entendimento de teoria psicológica. O meu entendimento de teoria psicológica foi reconstruído a partir do estudo da história da psicologia. Mas uma história da psicologia com essa visão. O que é ontologia, o que é epistemologia, o que é lógica, o que é ética. Lembrando que, nesse campo, de repente, e isso é muito perigoso, a ética se confunde com ontologia. Isso aí dá um viés doutrinário muito, muito, muito severo. Então, a gente tem que ter cuidado quando você está na esfera da teoria, quando você está na esfera da opinião e quando você está na esfera da doutrina. Infelizmente, esse é o lado, é a outra face. A psicologia tem uma tendência ao ensino doutrinário, não ao ensino investigativo, não aquela investigação de uma linha de pesquisa. Não, você fica ali. Isso é muito bom, porque você vai se concentrar numa área, vai fazer uma coleção expressiva de dados, vai fazer publicações muito boas e de muito alcance, mas você perde essa visão de conjunto, que, aliás, a gente está perdendo, principalmente num campo tão grande, essa visão de conjunto, não é? Esse é um lado. O outro lado é o doutrinário, onde o professor quer fazer seguidores, mas não seguidores de ciência, seguidores de uma concepção teórica determinada, não é? Então eu vejo essas diferenças. E o outro aspecto, eu falei que o primeiro foi teórico, o outro aspecto foi conhecer, levantar as origens da psicologia do Rio Grande do Sul. Isso a gente fez, não é? Descobrindo até coisas curiosas, que o Adler foi muito famoso no Rio Grande do Sul antes do Freud. Isso é uma descoberta da Cristina Lullier, lá investigando como é que a psicologia chegou no Instituto de Educação. Não é? Uma última. Como você vê a situação do ensino de história da psicologia hoje e que caminho você acha que a área tem para percorrer? Olha, eu sei que os currículos estão sempre sendo modificados, ajustados. Eu participei daquela grande discussão das diretrizes curriculares, lá como membro da comissão de especialistas do Ministério da Educação. E a grande vitória daquelas diretrizes, e que eu espero que isso não saia, é que a disciplina de História foi contemplada no eixo de fundamentos. Hoje é uma exigência você ter uma disciplina de História. Né? Mas que coisa esquisita, hoje estamos vivendo no mundo das opções. Não, mas algumas coisas são básicas e fundamentais, como aprender a escrever. Então, para entender a psicologia, você precisa de História, como eu dizia no início. Não é? Então, eu vejo assim um grande campo para a história da psicologia, e o professor de história da psicologia, no caso, que tenha que associar outras disciplinas, pode ser também professor de teoria da personalidade. É um campo muito próximo e que faz um contraste muito grande. É outra história. E quando você vai ver a história das teorias de personalidade, nem a história, as teorias da personalidade, mas quando você vai ver a história das psicoterapias e compara com a história que a gente costuma ver de psicologia, você vai ver que tem coisas muito curiosas ali. A ligação, às vezes, é tênue, principalmente dos mais antigos. Depois, agora, desses movimentos mais recentes, como o cognitivo comportamental, ou mesmo o Rogers, você já vê essa história mais claramente. Mas se você pega o Freud tem uma história muito bonita com os movimentos científicos que ocorriam no século XIX. Ele tem. Mas quando você pega os biógrafos de Jung e de Adler, não fazem referência nem ao Freud. Eu fiquei muito
muito impressionado com isso, tomando como referência um dos livros mais utilizados de teoria da personalidade, que é o do Corsini, Sistemas de Psicoterapia, uma coisa assim, corrente de psicoterapia, mais ou menos assim o título do livro dele. Ele já é falecido, mas esse livro continua com o nome dele com outros autores, né? E vão se modificando cada ano, já dá na 11ª edição. E eu fiz um trabalho curioso. Eu comecei a comparar os sumários das edições. Então você vê sistemas de psicoterapia que entram e daqui a pouco saem. Então você tem o quadro das teorias mais conhecidas de psicoterapia, o quadro vai se modificando, né? Então você tem essa questão. Mas é uma disciplina muito interessante para quem tem a formação em história da psicologia também. Então eu vejo com muitas possibilidades. Vejo também uma coisa que tem que ter cuidado. Não tenho dito isso. Se você tem um grupo de pesquisa em história da psicologia e você tem bolsa de iniciação científica, você tem que ter cuidado para que esse seu aluno ele tanto aprenda toda a metodologia de história da psicologia, mas não deixe de aprender a metodologia e a própria ciência e a própria prática psicológica. Tem que fazer essa conciliação. Porque às vezes tem grupos que querem ser tão dedicados que de repente os alunos não saem mais psicólogos. Saem historiadores, eles querem fazer história ir lá para os cursos de pós-graduação em história. Isso é interessante, mas a visão de história dos historiadores é diferente da visão de história dos psicólogos. O nosso compromisso é narrar como a nossa ciência desenvolve. Não estamos assim preocupados em trazer teorias de história e ver como nós estamos nos conformando àquelas teorias ou como aquelas teorias estão predizendo o decorrer da nossa ciência. Tem que ter esse equilíbrio aí na formação de estudantes em história da psicologia. Mas insistir muito, não só na pesquisa, mais focal, em geral com alguma coisa mais regional, mas não perder essa visão da história como um conjunto. Tá bem. Queria agradecer demais, então, essa conversa foi ótima, descobri um monte de coisa que eu não sabia. É bondade sua, é bondade. Essa história das bandas, depois isso aí é um outro capítulo para a gente conversar do seu pai, do seu avô aí, mas tá bom. Queria agradecer, então, né, ao William, a gentileza, a disponibilidade. Também queria agradecer ao Rodolfo aí pela companhia nesse projeto. E obrigado a todos.